Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira, início de semana, uma semana que promete um clima de tensão muito grande, essa abertura de CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, prevista para essa semana, tudo isso leva a tensões no ambiente político e institucional também, e com possíveis reflexos também nos mercados financeiros. Muito bem, hoje, segunda-feira, portanto, a gente começa o nosso programa de hoje conferindo os indicadores exatamente do mercado financeiro, dólar com alta nesta segunda-feira, 0,8%, R$ 5,72 a cotação da moeda americana no fechamento dos negócios de câmbio do dia. Índice Bovespa na B3 também fechou em alta, 1 ponto percentual, 118.811 pontos. Lá fora, bolsas de valores, leve queda no caso dos Estados Unidos, o índice Dow Jones fechou em queda, 0,2%. Dólar índice estável, sem alterações, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes. Petróleo com leve alta, 0,7% em Nova York, WTI, em torno de $59 o barril. Em Londres, o tipo Brent, alta de 0,6%, uma faixa de $63 o barril. Mercado de commodities agrícolas, grãos em queda hoje na Bolsa de Chicago. Vamos começar ali com a Bolsa de Chicago, exatamente, mostrando o fechamento desta segunda-feira, soja com a queda forte, 1,4%, milho também, trigo não foi diferente. Soja basicamente ainda refletindo aquele relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado na sexta-feira, depois da frustração uma semana antes lá com o aumento da área de plantio nos Estados Unidos, um aumento abaixo da expectativa, com um fator altista para os preços, agora um fator baixista aqui, que foi a falta de alteração na projeção dos estoques americanos para o final dessa temporada. O USDA manteve a sua expectativa anterior, de um mês antes, então isso acabou sendo encarado como um fator baixista para o mercado, no caso da soja. Mesmo com boa demanda reportada nessa segunda-feira, as vendas semanais de soja americana ficaram um pouquinho acima da expectativa, embora com um volume pequeno, na verdade. Mas não foi possível conter a pressão maior dos outros fatores, o fechamento, portanto, aí 1,4% abaixo de sexta-feira. Milho também, nesse caso, por fraca demanda das inspeções divulgadas nesta segunda-feira, inspeções de embarques, no caso, abaixo da expectativa, preços subindo, preços caindo aqui 1,2%, portanto, fechamento de Chicago. Trigo com queda forte também, boa parte refletindo aqui novas estimativas sobre safra russa de trigo. Lembrando que a Rússia é o maior exportador mundial atualmente, a tendência é de safra cheia no território russo, portanto, são os fatores fundamentais de pressão no mercado, mesmo com boa demanda por trigo americano, nesta segunda-feira, conforme divulgado pelo USDA, o comportamento da semana, as inspeções foi bom, mas não foi suficiente para conter o efeito Rússia no comportamento dos preços em Chicago. Arroz fechou no 0-0, sem alterações. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York com destaque para o algodão aqui, que caiu forte hoje, caiu fortemente 1,6%, um dia de correção técnica, realização de lucros, conjunto de fatores aqui. A gente vai analisar com mais profundidade o algodão daqui a pouquinho, com o nosso convidado de hoje. Mas só para resumir aqui, basicamente, alguns fatores citados, certeza com relação aos efeitos da Covid sobre a demanda, além das tensões entre Estados Unidos e China, que continuam, e isso acaba se refletindo em certo pé atrás com relação ao comportamento da demanda por parte da China, particularmente. Café com alta em Nova York, o Arábica 0,7%, embora com muita volatilidade no dia, o café andou dos dois lados do pregão hoje, acabou fechando com essa alta de 0,7%. O Arábica, o Robusta em Londres, pequena valorização de 0,1%. Açúcar, Nova York, teve altos e baixos hoje, na verdade, alguns contratos fechando em queda, outros em alta, o seu comportamento misto. O segundo contrato que a gente toma como referência fechou com leve alta de 0,3%, o mercado basicamente consolidando aquele comportamento que teve na semana passada.
com altas expressivas até nos preços na Bolsa de Nova York. Suco de laranja em Nova York fechou em queda, 0,7%, cacau subiu 0,6%, boi gordo aqui na nossa B3, contrato de maio a 315,95 arroba, mais uma alta, 0,2%, o mercado segue extremamente aquecido, tanto no físico quanto no futuro. E o dólar, a gente já viu no início aqui, com alta, portanto, 0,8%. Bom, eu falei de algodão hoje, o algodão que teve uma alta expressiva na semana passada, subiu 4,5% na Bolsa de Nova York, hoje um dia de correção aqui. Mas é um mercado que, de certa forma, tem surpreendido pelo seu comportamento. Quem vai nos contar um pouquinho mais sobre isso agora é o nosso convidado de hoje, Peri Pedro, ele é consultor de algodão da StoneX, aqui em São Paulo, em Campinas, na verdade. Peri, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Consultor AgroMais, muito boa noite, muito obrigado. Conta para a gente, Peri, o algodão, na verdade, a mim pelo menos surpreende um pouco o comportamento de preços, na faixa aí 80, acima de 80 centavos por libra-peso. Esse não era o comportamento que se esperava no momento de pandemia. Até o algodão teve uma queda forte no início da pandemia no ano passado. Mas o mercado se recuperou, de certa forma até surpreende. Eu acho que tem muito produtor de algodão que se arrepende de ter reduzido a área de plantio, né? O que você me conta do mercado de algodão? Vamos começar aqui pela bolsa lá fora. Peri, muito boa noite. Estou sem retorno dele, não estou ouvindo ele, Olívia. Muito Alô? obrigado, Silmar. Agora? Agora sim, agora sim. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, Peri, eu perguntava o seguinte, né, sobre esse comportamento, de certa forma, até positivo lá fora, na Bolsa de Nova York, mercado sustentando bem, acima dos 80 centavos de dólar por libra-peso. Isso te surpreende de alguma forma? Estamos em pandemia, afinal, né? O mercado não devia estar tão franco assim para o algodão. O que você disse sobre Pois é, comportantes? Começar lá por fora. exato. O algodão ele é um produto que em economia a gente diz que ele tem uma elasticidade renda da demanda muito alta. Então ele é um bem de luxo e a demanda dele, e consequentemente o preço, ela vem muito em linha com o comportamento da economia, né? Então, no auge da pandemia, a gente não sabia por quanto tempo essa pandemia ia durar, nem o que ia acontecer com a demanda, e os preços caíram porque ele acompanha muito. Então, quando o FMI ali previa, por exemplo, para o Brasil 10% de retração na economia, para o mundo 7, 8%, os preços do algodão acompanharam. O que aconteceu nos últimos 8 meses é que nós tivemos as injeções dos pacotes emergenciais, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos e no mercado comum europeu, num ritmo que a gente nunca tinha visto na história da humanidade. E isso fez com que a economia ressuscitasse, se recuperasse de uma maneira muito mais rápida do que as pessoas previam. Então, a gente sai em 6 meses de uma previsão de 10% de retração para apenas 4,2%, e o algodão vem acompanhando essa recuperação da economia, não só no Brasil, como no mundo, e o preço ele volta junto, né? Então, hoje, se você olha as estatísticas de consumo dos principais países consumidores, como a Índia e a China, eles já estão nos mesmos níveis que eles estavam antes da pandemia, né, em 2019. Então, o preço do algodão acompanha essa recuperação da economia, junto com a sua demanda. Também ajudou o fato da produção mundial ser prejudicada por alguns problemas pontuais de clima, principalmente nos Estados Unidos, em que você teve uma área... A produtividade não foi tão ruim, foi média, mas a área abandonada, aquela área que o produtor americano desiste de desenvolver e de colher e opta por pedir o seguro nessa área, essa área de abandono ela foi relativamente alta no ano passado, 28%. Então, você tem uma congruência desses dois fatores acontecendo ao mesmo tempo. Uma recuperação da demanda muito mais rápida do que os economistas e os analistas previam e uma redução na produção por conta de um fator climático, principalmente nos Estados Unidos. E é isso que sustenta o algodão acima de 75, 80, 85 centavos, chegou o mês de maio a tocar 93 centavos em fevereiro.
Então, respondendo a sua pergunta, é uma recuperação surpreendente de preços, mas ela vem em linha com uma recuperação surpreendente da economia mundial, que acontece principalmente na esteira dessas injeções de liquidez, como nós nunca vimos antes na história da humanidade. Bom, ainda lá fora, falando dos Estados Unidos, nós temos dois fatores novos aqui para acompanhar. Um foi agora, 2 semanas atrás, a divulgação aqui das primeiras intenções de plantio, levantamento de campo lá do USDA, mostrando aqui uma redução pequena na área de algodão. Se esperava uma redução maior, né? Isso surpreendeu de certa forma. E agora, sexta-feira, saiu o relatório sobre oferta e demanda, e aí sim, aparentemente, um fator altista para os preços, com a redução na produção dos estoques americanos, né? O que, na sua opinião, muda em termos de cenário em função desses números novos? Do ponto de vista de fundamentos, que é como a gente gosta de analisar o mercado, isso continua altista, isso continua mantendo os preços, pelo menos nos patamares de agora. Esse relatório do USDA, assim como aconteceu na soja, existiu uma expectativa diferente com relação a ele, porque as condições climáticas, elas estão longe de ser ideais hoje, principalmente no Texas, que é responsável por mais de 50% do algodão dos Estados Unidos. Inclusive, elas estão piores do que no ano passado. E a pesquisa de intenção de plantio do USDA, que foi divulgada pela primeira vez em 30 de março, ela trouxe exatamente isso, uma intenção de plantio muito próxima do ano passado. E isso frustrou, porque nós acreditávamos que, devido a essa condição climática pior, nós tivéssemos uma redução tanto na área plantada quanto principalmente na área colhida, né? Um aumento dessa área de abandono. Por enquanto, o USDA está dizendo que não, isso não deve acontecer, e está colocando um abandono médio aí de 17% e uma área plantada em linha com a área do ano passado. Os dados já estão rolando, a gente já tem mais de 10% plantado no Texas, isso já está acontecendo, já está sendo plantado. A gente está monitorando muito de perto, não só a condição atual do clima nesse estado, como também as previsões, para entender para onde esse preço deve ir no curto prazo. Estou vendo aqui agora, saiu agora há pouco o relatório do USDA sobre o avanço do plantio na semana. Algodão na média americana está em torno de 8%, acima da média histórica é 7%. Então está andando rápido o plantio. Agora vamos aqui para o Brasil, Peri. Aqui está uma preocupação nova que surgiu. Eu entrevistei hoje um analista do mercado, perdão, analista da área de meteorologia, está preocupado aqui com o clima para a safra de algodão aqui no Brasil. Como é que você está vendo a situação? Faz sentido essa preocupação? Assim como está acontecendo nos Estados Unidos, mais do que a preocupação que eu tenho com o clima, me preocupa o fato da Conab não estar fatorando isso nos números dela. Então, a Conab está prevendo uma produtividade esse ano, nessa colheita que a gente deve começar daqui a 2, 3 meses, de apenas 2% menor do que a do ano passado. E nós acreditamos que de 30% a 40% do algodão safrinha, que é 85% do algodão no Mato Grosso, que é 50% do algodão no Brasil, ou seja, algo como aí pelo menos 20% do algodão do Brasil foi plantado muito fora da janela ideal de plantio pelo atraso no plantio e depois na colheita da soja precoce. Então a gente sabe que teve uma parte grande do algodão brasileiro do Mato Grosso que foi plantado fora da janela ideal de plantio, e quando você faz isso, você está abusando da sua esperança em São Pedro. Para que isso dê certo, você precisa de um clima muito melhor do que o histórico nos meses de abril e maio. Então, muito desse algodão foi plantado numa esperança de que as chuvas se estenderiam pelo mês de abril e também em maio. As projeções de chuvas que o seu consultor de clima mostrou, elas estão em linha com o histórico do Mato Grosso, de corte entre 10 e 15 de abril e de chuvas muito pequenas a partir daí. Se isso realmente acontecer, a gente deve ter sim uma quebra importante de produtividade para uma parte importante da área do Mato Grosso. Isso é algo que os produtores que plantaram sabiam desse risco, eles estão cientes disso, a gente está torcendo para que chova, mas mais do que lamentar essas previsões,
a gente espera que a Conab também entenda que esse risco existe e ela passe a corrigir a sua projeção de produtividade aí para essa safra, porque nesse momento essa redução de produtividade não está fatorada nos números dela. Isso pode diminuir ainda mais os números aqui dentro. A gente tem conversado exaustivamente com nossos clientes, tanto os consumidores de algodão como principalmente os produtores de algodão. Nós estamos montando as nossas estratégias e colocando ferramentas exatamente para um cenário de correção e redução de produção final, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que entre eu e você são quase a totalidade do algodão colhido à máquina no mundo. Então, isso com certeza deve ter um rebote, um efeito importante sobre as cotações internacionais. Concordo com você, eu também achei um tanto otimista as previsões da Conab, tanto para o algodão como para o milho também, milho safrinha aqui, que também está no mesmo risco pelo plantio atrasado, fora da janela ideal. Então, bom, o negócio é torcer para que a chuva contrarie o que nós estamos conversando. Muito obrigado, Peri, pela sua participação aqui mais uma vez no nosso Consultor AgroMais. Uma boa noite para você, uma boa semana, até uma próxima. Obrigado, hein? Silmar, quem agradece sou eu, muito obrigado, estamos sempre à disposição, sempre um prazer trabalhar com vocês. Grande abraço. Obrigado, hein? Muito bem, vamos em frente com o nosso Consultor AgroMais desta segunda-feira. Dá uma conferida aqui no nosso mercado físico, já tem aqui os dados da soja. Mercado interno nessa segunda-feira, os preços subindo aqui de estados, não mais sim, na verdade teve algumas praças sem alterações. Vamos lá, Porto e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, R$ 175, alta de R$1. Paranaguá, 175 também, nesse caso aqui, R$2 acima de sexta-feira. No interior, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, valorização para 175, 175. Cascavel, Mato Grosso do... Cascavel, no Paraná, 169, saca de 60 quilos, uma alta de R$3. Rondonópolis, Mato Grosso, agora sim, 165, 165, sem alterações. Rio Verde, em Goiás, 160, nesse caso, uma pequena queda. Dourados, Mato Grosso do Sul, 157, sem alterações em relação à sexta-feira. Muito bem, vamos em frente com as nossas informações de hoje. Boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, mostra alterações aqui preocupantes, porque os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa da inflação, do câmbio, do dólar e também da taxa de juros para 2021, quando comparado com o que esperavam uma semana atrás. E passaram também a projetar uma alta menor do PIB, da economia brasileira, do nosso produto interno bruto, ou seja, não são muito boas informações. Para o índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial do país, a expectativa dos analistas subiu de 4,81% para 4,85%. Com isso, a previsão de inflação do mercado continua acima da meta central deste ano, de 3,75%. O mercado também elevou de 5% para 5,25% a previsão para a taxa básica de juros. Atualmente, a Selic está em 2,75% ao ano. Haveria, portanto, uma alta de 2,5 pontos até o mês de dezembro. Já a projeção para o dólar subiu de R$ 5,35 para R$ 5,37. Por fim, no caso do Produto Interno Bruto, a estimativa de crescimento caiu pela sexta semana consecutiva, de 3,17% para 3,08%. As informações fazem parte do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Nosso próximo assunto é a CPI da Covid. Após o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pedir a abertura de uma CPI para investigar ações do governo federal em relação à pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro e um grupo de senadores articulam a abertura de outra investigação, outra CPI, para apurar a atuação também de prefeitos e governadores frente à crise da Covid. De Brasília, o jornalista Sérgio Amaral tem mais detalhes. Que vai ter CPI. Se uma ou duas, na boa, é o de menos. Os gastos dos governadores, em vários casos, eles já estão em análise lá nas Assembleias Legislativas. O senador me disse agora há pouco que acha que foram tantas trapalhadas do Ministério da Saúde e do Planalto que mesmo os governistas
não vão ter muito espaço para tapar o sol com a peneira, não. Porque tem uma coisa que é difícil botar no forno da pizza, ou muito difícil chegar para baixo do tapete, né? Que é, não dá para esconder que erros na gestão da pandemia não conseguiram evitar, até agora, mais de 350 mil mortes, né? Hoje é difícil achar um brasileiro que não perdeu um parente, um amigo, um vizinho, ou que não teve ninguém passando muito mal, internado mesmo, que tenha se recuperado depois. Então, esse senador acha que esse estado de coisa, essa fotografia do país hoje, vai inviabilizar que uma ou duas CPIs acabem em pizza. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, confirmou para essa quarta-feira a sessão de julgamento em plenário aqui do pedido de instalação de uma CPI encaminhado ao Senado pelo ministro Barroso. Muito bem. E ficou marcado também para esta quarta-feira o julgamento dos recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula naquela operação Lava Jato lá no Paraná. O plenário vai analisar recursos apresentados tanto pela Procuradoria-Geral da República quanto pela defesa de Lula. A PGR tenta derrubar a decisão individual de Fachin e restabelecer as condenações, e com isso a inelegibilidade de Lula. Já os advogados do ex-presidente recorrem de um dos pontos da decisão de Fachin, que, ao anular os julgamentos, também encerrou 14 processos no STF que questionavam a condução das investigações na Justiça Federal do Paraná. E agora, no início da tarde, eu conversei com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos sobre a questão do clima, a situação do clima aqui que está começando a preocupar em relação à safra de milho que está em andamento nesse momento. Veja o que ele disse sobre o assunto. O final de semana foi de chuvas no Rio Grande do Sul, né? Chuvas ainda muito irregulares, mas choveu no Rio Grande do Sul nesse final de semana, como havia previsão, e de muito calor e tempo seco na maior parte do Brasil. Então hoje, né, já não tem tantas chuvas, há algumas previsões de algumas pancadas, mas na faixa oeste do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso do Sul e também do Paraná, mas a partir da semana ainda será marcada, né? Se você olhar os próximos mapas, que é 13, 14, 15 e até o dia 16, a gente vai observar que as condições, principalmente nas áreas de milho safrinha, são de pouquíssimas chuvas, temperaturas extremamente altas, Silmar. E isso vai, de uma certa forma, manter ao longo dessa semana uma condição extremamente desfavorável ao pleno andamento, ao pleno desenvolvimento das lavouras de milho safrinha. E quando a gente olha esse mapa do dia 16, a gente vai observar que aí sim uma frente fria consegue avançar pelo Rio Grande do Sul e aí começa a organizar melhores as chuvas em toda a região, não sul do Brasil, mas não só na região sul, mas em grande parte das regiões centrais. E aí não é um bloqueio atmosférico que está acontecendo, não podemos chamar disso, mas de uma certa forma essa frente fria do dia 16 irá romper esse período seco. E aí quando a gente olha os mapas de pêntadas, né, a gente observa que a segunda pêntada há previsões de volumes, o retorno de bons volumes de chuvas em toda a região central. Esse é dessa semana, do dia 12 ao 16, mas o próximo, que é do dia 17, né, a gente vai observar que do dia 17 ao 21, volta a chover bem nas áreas produtoras de milho safrinha. A grande pergunta, Silmar, é, voltando a chover bem na segunda quinzena de abril e em algo aí nos primeiros 5 dias de maio, será que essas chuvas serão suficientes para recuperar os milhos que já estão sendo afetados por esse período seco? Acho que essa é a grande pergunta que temos que se fazer. No meu entendimento, eu acho que não. Eu acho que boa parte do milho já está o seu potencial produtivo comprometido, tá? E dificilmente podemos ter
uma produção superior a 78 milhões de toneladas, viu, Silmar? Lembrando que lá atrás, lá em janeiro e fevereiro, a previsão era de 84, 85 milhões. Viemos por uma previsão agora de 78 e agora provavelmente vamos ter que reduzir um pouco essa produção por conta dessa seca, principalmente agora. Então, só tem mais um mapa, que é o próximo, no dia 22 até o dia 26, 27, eu acho, se eu não me engano, o 22 até o dia 26, mostrando chuvas, ou seja, a segunda quinzena de abril, chovendo muito bem. Mas eu acho que essa chuva chega um pouco tarde para muitas lavouras. Daí o cenário para o milho não é lá muito bom, em função dessa parada das chuvas aqui, especialmente essa semana, num momento extremamente crítico para as lavouras. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta segunda-feira. Uma boa semana para todo mundo. Amanhã a gente está de volta, nesse mesmo horário. Obrigado.